Qual é a verdadeira inspiração do Coringa? Por que ele é um palhaço? E eu não tô falando de um Coringa específico, tô falando da raiz do personagem. Fica comigo que a gente vai desmontar essa história e descobrir a origem e como o Coringa se tornou um dos maiores vilões de todos os tempos. Bora! Eu sou o Igor e o Batman realmente nunca teve sossego na vida. Logo depois da primeira HQ dele, em 1939, o Coringa apareceu, em 1940. Era pro Coringa morrer logo na primeira edição, mas o palhaço é brabo demais, mano. Ele foi tão popular desde o início que a DC interferiu diretamente, barrou a morte dele. Esse maluco vive pra atormentar o Batman pelo resto da vida. Eu odeio essa empresa. E eu odeio todos vocês. E o mais doido é que o Coringa tem uma característica que quase nenhum personagem no mundo inteiro tem. Existem muitas versões e histórias dele e todas elas funcionam juntas e separadas. Não é só uma versão alternativa ou multiverso com vários Coringa diferentes. Cada nova aparição dele adiciona uma camada nova e o personagem vai ficando mais complexo e profundo. Por exemplo, o Jack Nicholson trouxe um Coringa super teatral. Parecia que ele estava sempre em cima de um palco apresentando uma peça. Isso influenciou em alguns desenhos que eu assistia. Na HQ Piada Mortal, ele é sombrio, pesado, trevoso, sabe? Provavelmente essa é a versão mais famosa dos quadrinhos. O Heath Ledger entregou um palhaço sociopata, completamente maluco e instável. Tanto que o ator chegou a fazer um diário pro personagem, cheio de ideia, rabisco, umas coisas bem desconexas. Essa roupa desleixada e a maquiagem borrada que vocês estão vendo agora refletia todo o caos interior do Coringa. Teve uma época nos anos 50 que o vilão ficou até bonzinho. Isso por causa de uma lei de censura dos quadrinhos nos Estados Unidos. Ele deixou de ser um assassino louco pra virar só um palhaço arruaceiro. Ah, e claro, eu não posso deixar de falar do Jared Leto. Mentira, posso sim. Ele é ruim, não adiciona nada, ninguém quer saber dele. Já o Coringa do Joaquim Fênix, apesar do segundo filme ser ruim, ele trouxe um lado trágico e mais humano pro personagem. O diário desse ator era cheio de piadas ruins. Esse Coringa é tão deprimido que a gente chega a ter um pouquinho de dó dele. Isso antes dele pirar de vez e sair arrebentando com o apresentador de televisão. Mas você entende o que eu quero dizer? Todas essas versões são diferentes. Trágico, deprimido, bobo, maluco, sociopata. Só que ao mesmo tempo, todas elas se encaixam em todos os Coringas. A essência dele tá sempre ali. Imprevisível, sorriso escancarado, o caos. Isso não é por acaso, vem tudo do mesmo lugar. Foram 3 pessoas envolvidas na criação do Coringa. Todas elas disseram pra você deixar um like na página. Ah, você não tava esperando essa não tava. Ajuda aí, galera. Tô começando agora, tô entregando um conteúdo que não existe na internet. Com curiosidade bruta, raiz, misturando cultura geek com fatos reais. E sério, se inscreve. Você vai poder dizer lá na frente, se Deus quiser, que você tava aqui quando tudo era mato. Voltando, foram 3 pessoas que participaram da criação do Coringa. Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. Eles tiraram a ideia do personagem de um filme americano de 1928, chama O Homem que Ri. Esse filme é baseado num livro do Victor Hugo, de 1800 e pouco. E pra quem não sabe, esse Victor Hugo é o mesmo cara que fez Corcunda de Notre Dame e Os Miseráveis. Mas o curioso é, esse filme não é de terror, nem de palhaço assassino maluco. Ele é um drama trágico. Abre aspas pro Bob Kane numa entrevista. Bill Finger e eu criamos o Coringa. Bill era o escritor. Jerry Robinson veio até mim com uma carta do Coringa. É assim que eu resumi. O Coringa se parece com Conrad. Você sabe, o ator do Homem que Ri. O filme de 1928 baseado no romance de Victor Hugo. Bill Finger tinha um livro com uma fotografia de Conrad. Me mostrou e disse: aqui está o seu Coringa. A maioria das pessoas não conhece esse filme hoje porque ele é muito antigo. O Coringa é literalmente inspirado num personagem de filme mudo. Isso mesmo, filme mudo, preto e branco, sem diálogo, tipo um Mr. Bean, só que triste. Detalhe, esse filme foi um dos primeiros do nosso mundo a ter efeitos sonoros. Barulho de chuva, trovão. Tecnologia avançada, meu irmão. Quando a gente coloca o Coringa e o Homem que Ri lado a lado, já dá pra ver de cara que tem muito do vilão do Batman nesse maluco aí. Se você pensar em palhaço assustador, tem muitas versões diferentes que não tem nada a ver com o Coringa. O Pennywise do It, o Billy dos Jogos Mortais, ou sei lá, o Fisbo do Modern Family. São todos palhaços, mas nenhum é igual. Agora, o personagem do Homem que Ri, ele chega a ser tão parecido que é quase uma variante do Coringa. Sério, mano, olha isso. Cabelo pra trás, sorrisão escancarado, maquiagem no rosto, a cara de psicopata. Até as poses do personagem é parecida. É muito Coringa, mano. Só que ele não é só parecido. Ele é o molde original de todas as características do personagem. Coringa nasceu de um drama trágico de um homem deformado que foi obrigado a rir pra sempre. Deixa eu te dar um resumo do Homem que Ri, que você vai entender que ele é praticamente a alma do Coringa. A história gira em torno do Jim Plane,
que é o filho de um nobre rico que supostamente tinha traído o rei da Inglaterra. E aí o rei, que era um puta cara bonzinho, mandou executar o pai do Gwynplaine. E como castigo pro moleque, ele pediu educadamente pra um cirurgião desfigurar o rosto do pobre coitado. Sim, eles esculpem um sorriso permanente na cara do Gwynplaine, pra ele rir pra sempre da própria desgraça. Nem preciso falar nada, né? A origem do Coringa escancarado. Em todas as versões dele tem sempre alguma coisa. Faca, produto química, doença neurológica, loucura, forçando um sorriso permanente. Às vezes o Coringa não queria nem rir, mas a risada vem mesmo assim. Continuando a história, depois da tortura, o Gwynplaine é jogado na estrada por um monte de cigano porque ele tem uma aparência bizarra. E aí um cara, gente boa, encontra o menino e cria ele. Já adulto, o Gwynplaine vira a atração de um circo dos horrores. Ganha a vida mostrando o rosto pro público como se fosse um palhaço trágico. E ele até que fica famoso, vira uma subcelebridade local ali. Só que por dentro ele vive triste e atormentado por toda a dor que ele sofreu. Aqui cabe outro paralelo direto com o Coringa. Apesar de ser um drama, o personagem era tão esquisito, caricato, com um sorriso tão forçado, que muita gente considerava tipo um filme de terror. O ator do Gwynplaine, o Conrad, mandou tão bem que tinha cena que ele tava sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Exatamente o que a gente vê no Coringa do Joaquin Phoenix. Por causa da doença, ele ri e acaba apanhando. O detalhe é que sempre que o Coringa ou o Gwynplaine estão rindo, tem uma tragédia acontecendo. A única grande diferença é que o Gwynplaine é uma vítima. Um cara essencialmente bonzinho, mesmo depois de tudo que ele passou. Enquanto, né, o Coringa é o vilão mais psicopata, sociopata, sabe lá eu, tudo zata que existe aí no mundo. Eu acho, e aí é o Igor falando, não tem nada comprovado, que o Coringa do Joaquin Phoenix tem os pés mais fincados nesse filme de 1928. Porque tudo ali é triste, trágico, pesado. E mesmo com temas diferentes, os dois fazem críticas sociais. E a verdade é que a origem do Coringa mostra que às vezes a história por trás da criação do personagem é tão boa quanto o personagem. Você curte esse tipo de curiosidade cheio de informação, com umas pitadas de loucura minha gritando, eu vou deixar aqui no card a origem do Buck, que é muito da hora também. Então isso, desculpa qualquer coisa aí, galera. Valeu, até a próxima.